Sejam bem-vindos. Vai. Bora. Mas começa já apresentando? Então bora. Vocês estão brincando, né? Toma, Começa direito. Ah, mas ficou da hora, velho. Não, mano, eu tava com a cabeça baixa aqui, achando que vocês estavam trolando, depois vocês emendaram na real, tá ligado? É fácil, eu quero ver lucrar. E é pra isso que a gente tá aqui. Fala e lucra. Papo de lucro. Depois não pensa o nome. Galera, estamos aqui. Isso realmente é um teste. Então, com certeza, vai ter coisas acontecendo aqui que não deveria acontecer, alguns erros. Mas faz parte, a gente tá testando para poder trazer o melhor conteúdo para você. E para trazer o melhor conteúdo, a gente tem que testar, não é mesmo, Rafa? Sem testar, não machuca a testa e nada anda. Exato. E o varejo é assim. Se você tá aí pensando que vai conseguir ter sucesso sem ter validações práticas do teu dia a dia, vendo o que funciona e o que não funciona, meu amigo, esquece. E não pense que você sabe tudo. Isso. Eu tô há mais de 50 anos nesse negócio e aprendo todo dia. Tá Então, vendo? Eu sou Evandro, @Evandro Júnior E-Commerce, e meu papel nesse bate-papo sobre varejo é ter uma visão digital. Bom, eu sou Bruno Brunelli, sou um dos fundadores aqui do Lucra Varejo, e como eu venho do mercado de inovação, meu papel aqui é de tirar a galera da zona de conforto e provocar você em casa e principalmente esse doutor aqui, ó. José Roberto de Rafael é meu nome. Estou há mais de 50 anos no varejo brasileiro e mundial. Tive a oportunidade de participar de muitas das maiores empresas do mundo no varejo. E estou aqui para ajudar vocês. E é isso, então, pessoal, já se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, ajude a gente a chegar a mais varejistas por esse Brasil. A gente traz conteúdos de verdade que te ajuda no dia a dia, o dia a dia da tua operação, do teu marketing, do teu e-commerce, para fazer com que você fature muito mais, só que de forma lucrativa. E por isso nós estamos trazendo esse novo formato aqui, tipo um trinca, só que do varejo, e a gente vai cada vez mais tentar testar e validar a nossa comunicação para te ajudar no dia a dia, ok? Iniciando aqui com algumas notícias, é isso, Brunello? O que a gente tem aí? A gente vai trazer aqui, primeiro papo, é sobre o Kita, né? Não sei se vocês viram, o Kita é um aplicativo chinês que está introduzindo agora no mercado nacional. E para bater de frente com o iFood, hoje a gente vive, né, nesse segmento aí de entrega e delivery, praticamente um monopólio do iFood, tirando essas outras plataformas de e-commerce e marketplace, mas o iFood hoje é quem domina o mercado. Sim. E a gente teve outros movimentos lá atrás, né? 99 tentou entrar no mercado nacional, não deu muito Não deu certo. muito. Uber Eats tentou entrar no mercado nacional, Caiu para trás. caiu para trás e agora anunciou uma parceria com o Com iFood. iFood. Então, Uber tá junto com o iFood, onde você pode pedir dentro do Uber Delivery e o iFood você pode pedir também o carro. Você vê o poder do iFood hoje no Brasil. Então, uma gigante como a Uber decidiu, ao invés de bater de frente, se aliar. E agora o chinês está indo para um caminho diferente. É o Kita, né? Kita. Aplicativo chinês. Rafael, qual a tua visão sobre isso? Eu acho até que essa reação do iFood em se aliar à Uber já é um claro traço de resposta à entrada dos chineses. Faz sentido. Sem dúvida nenhuma, essa parceria não aconteceria se não tivesse um risco como está correndo agora a iFood Brasil. São duas frentes gigantes, né? Sem dúvida. Uber, não tem o que falar, iFood, o maior case delivery no Brasil, se para o mundo, né? E agora entra um chinês corajoso, assim como outras empresas da China tá vindo para o Brasil, né? E- Só que, ao meu ver, essa briga aí tá difícil de ganhar. Mas veja, não, vamos dar uma olhadinha para trás no histórico, né? Esse ano está entrando o quinto presidente da Amazon no Brasil. É outro que tá Walmart. apanhando e Por apanhando. quê? Porque Mercado Livre é Domina. muito importante no mercado brasileiro. Exato. Ele dominou de tal forma que ele simplesmente desconheceu a Amazon no Brasil. E por isso, 5 presidentes trocados, ou 4, agora é o quinto que está. Mas já não é a mesma reação que eles tiveram em relação aos chineses. Uhum. Né? Por isso essa parceria a toque de caixa, porque ninguém falava nisso até 2 semanas atrás. Ninguém falava. Então, por que de repente... Nada é de repente, nada é coincidência, né? Então, isso é reação, isso é plano estratégico, isso é tudo que nós sabemos fazer. Estratégia.
Faz sentido. E eles, o Mercado Livre, além de ser uma grande empresa, notável por tudo que conquistou, eles têm estratégia. Mas, assim, as pessoas quando vêm para o mercado nacional, né, as empresas, a gente pode falar aí de Amazon, aí teve o Walmart, enfim, tem N casos, né? Eles apostam muito em dinheiro, né? Então, a primeira notícia quando você vê uma empresa vindo para o mercado nacional é: empresa X vai investir Y. Só que isso não é sinônimo de sucesso, Zero. porque quando você entra, vamos abrir uma empresa. Uhum. Você tem uma variável aí, algumas variáveis, mas primeiro, pessoas. Aí você tem dois aspectos que você pode olhar aí. Ou você traz gente do país, com a experiência do país, que é muito válido, ou você traz o pessoal que já está na sede, né? Então você traz aqui o mercado, os chineses para dominar o país, e também isso pode dar certo. Sim. Só que além disso, você tem outras perspectivas também de consumo, comportamento de consumo. O comportamento do consumo do chinês É totalmente diferente. totalmente diferente do brasileiro. Esse é o ponto. E para mim tem uma questão muito importante, que, por exemplo, a Kita tá vindo com... BitDoll. Exato, ele vai tirar a taxa do restaurante, né, cara? Isso é um custo de aquisição De de cliente. cliente dele. Só que o quanto ele está preparado para poder continuar com esse Não vai se processo perpetuar. de não receber essa receita do restaurante, que seja, ou de outros, enfim, que estarão ali demonstrando o teu serviço na plataforma, enquanto o iFood tem um poder gigante financeiro para poder bancar essa briga e continuar bancando. E a gente já sabe que tem indústrias que estão dentro do iFood investindo para trazer clientes no final do dia para comprar. Quanto isso se perpetua? Né? O quanto ele de fato quer. E outra coisa, a experiência de compra nesse aplicativo tem que ser muito boa. É, Muito boa. mas eu acho que eles estão absolutamente certos na estratégia de Estratégia entrar. exato. Por quê? Marketing de guerrilha. Meu, não existe sucesso de empresa que não está centrada no cliente, Com certeza. tá certo? Então, por que a Amazon não deu certo no Brasil? Porque eles esqueceram do cliente, trouxeram a tecnologia americana, implantaram no Brasil e disseram: Pronto. somos nós. O Mercado Livre, com a ligação afetiva, operacional ao público É brasileiro. um país continental, né? O exemplo Walmart é outro, né? Quando que uma gôndola inteira de tacos de beisebol no Brasil faria sentido? Tá certo? Como Zero foi a sentido. inauguração do Walmart Brasil. Então, cara, cliente, quem é seu cliente? Foca nele, senta com ele, veja quem é esse cara, o que ele faz, o que ele come, onde ele E dorme. faz todo Aí sentido. sim, a chance de ser uma estratégia positiva, direcionada, correta, faz todo sentido. Não, e a gente percebe isso no Mercado Livre, que ele focou tanto no cliente final, que é a pessoa que compra, que já tem alguns estudos inviabilizando de vender no Mercado Livre por conta de taxa, frete grátis, valor. No final do dia, tem varejistas aí que não fazem essa conta e está no prejuízo por estar vendendo no Mercado Livre. Só que o poder de compra dele, do cliente final, é tão grande hoje que você acaba sendo refém, né, de tanto que ele focou no cliente. Só que o iFood, eu sou fã do iFood, tá? Eu sou fã porque eu conheço o iFood por dentro, assim, então tem conheço a estratégia por trás ali. Mas eu entendo que eles se sentiram em berço esplêndido em um certo momento. Aham. Porque, cara, eles dominam o mercado. Então Tava saindo, né? eles põem a taxa que Se eles quiser, querem. ponto. E principalmente nos pequenos sofrem muito. Então, eu vou falar, tenho pessoas Uhum. que chegam a pagar quase 30% de taxa. 27, 26. Então, tem outras que conseguem negociar maior, porque tem mais volume e assim por diante, consegue baixar essa taxa por um valor muito menor, um terço disso, né? Uhum. Só que assim, esse movimento da Kita entrando no Brasil fez com que a Associação de Bares já quisessem fazer um boicote contra o iFood, né? Entendi. Então, Vamos assim, pegar o inimigo, fazer o nosso amigo pra gente tentar ganhar alguma coisa. exato. Então, assim, é um movimento que isso não vai se perpetuar também, né? Porque o cliente está no iFood. Hoje, o iFood, esses marketplaces, eles têm dois clientes, né? O restaurante e tem um cliente final. No final. Porque eles são Sim. intermediários aqui na situação. B2B, B2C. Exato.
Então, assim, vai ser uma guerra de braço aí, né? Exato. Vai ser aquele, eu abaixo aqui, eu puxo dali. Isso quem ganha, às vezes, não. Quem ganha, às vezes, não. Quem vai ganhar nessa, na minha Consumidor. visão, é o É o consumidor. consumidor, Sem dúvida, com certeza. Porque aí vai baixar o preço. sem dúvida. Porque hoje, não sei se, assim, acho que vocês têm consciência disso. Quem paga a taxa do iFood é o cliente final. Exato. Sim. Porque o varejo não vai baixar ali a sua margem. margem para conseguir ter venda online. Ou trabalhar com prejuízo para Não poder vai. pagar Mercado Livre. Não Não vai. vai fazer isso. Você tem toda a razão. Eu acho que você está tocando num ponto super forte, importante. E, de novo, o iFood se juntar ao Uber é um sinal disso. Porque os chineses não vão entrar para brincar. Não Isso é vai. Não ponto. vão. Eu estava lendo, inclusive, uma outra rede chinesa entrando no Brasil. É maior que McDonald's no mundo, tem mais de 45 mil unidades. Ninguém fala nisso. Os caras estão investindo esse ano 5 bi aqui no Brasil, para entrar no Brasil, sabe vendendo o quê? Raspadinha e chá gelado. É só o que eles vendem. Os caras são os maiores em unidades no mundo. Mas aí eu acho mais difícil ainda porque é produto, né? Produto. Então, quando você mexe com produto, é muito mais difícil você se adaptar. Até porque o cliente precisa conhecer esse produto antes Exato. de você fazer. Quando é marketplace, E é brasileiro, sistema, né? e brasileiro É não chato. confia. É chato. Bom, mas também tem o seguinte: A Oxxo, por exemplo, é um exemplo. É o maior exemplo. Ou bom exemplo, hein? A A Oxxo chegou Tá recebendo paulada. paulada. e está à venda. E tá à venda. Pior ainda, E tá à venda. investiu 256 milhões em criação das lojas e está à venda pelas 50% da parte que compete à BR Distribuidora, né? Não é fácil, tá, chineses? Entrar no Brasil não é Não é. Mas se preparem aí, consumidores, porque a taxa no iFood, o preço no iFood, ou agora na nova plataforma, vai baixar e a gente vai conseguir aproveitar aí uns deliveries bons, né? Concorrência sempre será saudável. Falando em concorrência, a gente está falando aqui de players que são gigantes que acabam tomando aqui vendas dos supermercadistas. Tá? Você acha que não, mas é isso que acontece de fato. E eu já vou pular para a próxima notícia que tem a ver. Com Que startups. tem a ver. Esse mundo de startups. Esse mundo de startup aí, se o varejista não tomar cuidado e tá passando rápido demais, eu acho que as coisas vão mudar aí muito nos próximos 3 anos. Olha isso. Mercados em condomínios representam 53% das unidades abertas em São Paulo em 2024. Mas esse dado também, se a gente é um pouco sujo, né? Não, Não, pouco vamos lá. não, é muito. Não, vamos lá. Porque Vamos lá. 53% das lojas abertas. Pô, Quanto custa um hipermercado? Quanto custa 1.000 lojas de não, exato. Então, quanto que essa lojinha aqui vai faturar e quanto uma loja que abre de um atacado fatura? Tá, ok, eu entendo essa questão, mas, novamente, a proximidade que Não, uma loja de condomínio tem. mas a lucratividade é difícil. Olha, também. mas, Não, mas vamos olhar pelo ponto de vista do consumidor final. olha, aí tem uma discussão muito grande. Aham. Por exemplo, o Carrefour estava com 300 unidades em condomínio. Quando fechou o balanço, estava com 17% de quebra. Fechou as 300 lojas em um mês. A gestão é complicadíssima. Muito, muito. A pior, e eu tenho afinidade com um dos maiores que estão aí no Brasil. Ele me dizia o seguinte: o problema é o seguinte, você constata a quebra, sabe quem foi, porque as câmeras registram, só que como é que você cobra dele? Você vai no apartamento dele, bate na porta, ele diz, Mas- paga o saquinho de batata, paga... Faz todo sentido Coca-Cola, não paga- dar certo para esse modelo de negócio para uma empresa grande. Mas para esses que estão surgindo, que quem é o dono mora no condomínio, Então, aí tem dois. É isso. Franquia. Esse é o caso. ele bate na porta esse lá, ô é José, claro. pega de coca lá e não me Pô, paga. meu. Meu amigo, Tirando de mim, Pelo que amor- moro aqui no andar a de gente joga cima. bola junto. Eu acho que esses dois modelos de negócios, né, desses mini mercados, são muito diferentes. Eu acho que tem um que, na minha visão, consegue se perpetuar mais. De franquia, eu acho que se perpetua mais. Também acho. Porque É o empreendedor barriga de balcão. é isso. Porque eu conheço gente que tem franquia, tá? De mini mercado. Aham. E aí a gente até outro dia tava conversando, mas quanto esse cara vai ganhar?
Aí a gente tá falando, pô, eu acho que ele vai ganhar entre tanto e tanto, vai, 3 a 5 mil. Vamos colocar aqui um Sim. valor. Mas a gente tem que pensar o Que seguinte. já é muito maior do que a média salarial no Brasil hoje. Não, e não só isso, né? Você tem que pensar que hoje em dia a galera que tá entrando no mercado de trabalho, e a gente vai falar de mão de obra agora, Sim. tá com dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Por quê? E essa é a tese que eu sigo em todo lugar que eu vou e a galera reclama de mão de obra. Minha família vem do varejo, reclama todo dia pra mim. E a gente tem os clientes, enfim, todo mundo reclama. E eu falo assim, cara, a galera que tá entrando no mercado de trabalho veio do digital. Essa galera, eles têm tudo do jeito que quer, a hora que quer Sim. e como quer. E a gente tá nessa geração, tá? Sim, A sim, gente sim. eu aqui, o Evandro, Sim. a gente tá nessa geração. Morre-se mais pessoas que não é dígito do que nasce. É isso, mas assim, então essas pessoas quando elas entram no mercado de trabalho, elas têm uma certa dificuldade em encontrar a dificuldade do mercado de trabalho. Porque ela não vai ter tudo o que quer, do jeito que quer, não vai ter A hora que ele quer. não vai ter o salário que quer, não vai conseguir conviver com ganhar pouco e entrar no Instagram e ver o amigo ganhando mais, parecendo que ganha mais, enfim. Então, assim, eu acho que esse modelo de negócio serve muito para essa geração. E eu conheço gente que está entrando nisso. Por quê? Ele entra como um empreendedor, querendo ou não. Ele tem uma hora útil de trabalho muito menor. Uhum. Obviamente, ele tem que ter um investimento inicial Sim. muito maior. Mas ele consegue ter a flexibilidade, ele consegue. A liberdade econômica dele. Não, Exato. olha, você tem razão e os dados comprovam isso, né? O Fórum Internacional diz que em 10 anos, 82 mil empregos vão sumir no planeta. 82 milhões de empregos Vai entrar na vão sumir no planeta. Mas 92 milhões vão ser criados. Dentre eles, 60% empreendedores, que é esse. Que é esse cara. Sim. Então faz todo sentido. Ou ele vai empreender, ou ele vai ser retreinado para uma nova função. Não Sim. tem outra alternativa para esses 92 milhões E de isso acaba pessoas. implicando em supermercados tradicionais, hipermercados e atacados, abrir novas unidades. E olha essa notícia: Açaí corta pela metade a previsão de novas lojas em 2026 por conta do resultado do primeiro tri. E olha, eu gostei dessa parte aqui, ó. Essa decisão reflete um posicionamento responsável frente às condições de mercado, sem comprometer a sustentabilidade do negócio no médio e longo prazo. Ou seja, gente, não tá fácil. Não tá fácil. Eles cresceram, e aí até a reportagem complementa que eles cresceram 5,5 e a inflação foi 7,5. Ou seja, decresceu. Cresceram 2 pontos, 2 pontos. A lucratividade até fala aqui um pouco mais abaixo, eles faturaram 18,6 bi de receita líquida e tiveram um lucro líquido de 117 milhões. Ou seja, lucro espremido. É assim, Espremido. né? É assim, eu acho que o Brasil tem uma característica de que novidade é tudo, É isso. né? Então, quando apareceram os supermercados no Brasil, foi uma loucura. Quando apareceram os hipermercados no Brasil, Loucura. nem se fala, né? Comprar TV, Era eletrodoméstico. Aí, recentemente, estou falando agora dos últimos 10 a 12 anos, os Atacarejos. atacarejos. Atacarejo, o futuro do atacarejo é o hipermercado. Por quê? Já está acontecendo isso. Sim. Eu vi uma reportagem do presidente do Açaí dizendo que os clientes cada vez estão pedindo mais serviços, Exigindo, né? exigindo ar-condicionado. Vai voltar. Corte de carne. Vai voltar. Açougueiro, padeiro, ou seja, a novidade atacarejo e tudo que ele embute dentro dele, que é preço baixo, alto volume, é política de discount puro, Uhum. alto volume e preço baixo, vai se perdendo na medida que, não, o cliente está pedindo. O que eu quero dizer para supermercadistas que estão nos escutando, precisa tomar muito cuidado com pesquisa de mercado. É isso. Se É igual ao McDonald's- anterior, né? O anterior era Se sujo. o McDonald's fizesse pesquisa de mercado antes de entrar no Brasil, ele estava vendendo arroz e feijão. Tá certo? Não hambúrguer, porque ninguém conhecia. Ou seja, precisa tomar muito cuidado com pesquisa de mercado. Centrar no cliente, perfeito. Mas que cliente é esse? É o seu? Está na sua região?
entende, você entende esse cara, entende o idioma que ele fala, porque o Brasil é feito de Brasis, Sim. né? O cliente do Rio Grande do Sul não é o mesmo de Belém do Pará. Então, supermercadistas, cuidado com pesquisa de mercado. Só isso que eu queria falar, emendando no açaí, porque o açaí é um case, Sim. né? Um case que, porque o açaí é maior, já estamos vendo caindo, você tem razão, de 20 lojas o ano que vem já caiu para 10, e a última notícia que eu tive é que vai reduzir ainda mais esses Eu não tenho dúvida, porque Ah, além da questão financeira, e a gente já viu, os resultados não são positivos. Tem uma demanda de mão de obra que não está sendo assistida, não tem gente para trabalhar, Não tem gente. não tem. Não eu- tem gente. o grande ponto, né, é A gente teve cliente que não conseguiu, Tem cliente que atrasou a inauguração da loja em 2 meses porque não contrata. não tem gente. e abriu sem o quadro completo. Exato. Sem funcionar sushi, sem funcionar churrasqueira, sem funcionar uma série de áreas dentro da Sim. loja, porque não conseguiu gente. Eu acho que equipe, isso também eu acho que é um erro dos supermercadistas no decorrer do tempo. Os supermercadistas não valorizaram os seus profissionais. Não valoriza. Não vai. Não é Não supermercadista, valorizaram e não valorizam. é varejista, eu acho, em de geral. forma geral. Varejista, Exato. eu acho, né? E Não só esse supermercado. profissional, ele é tão importante ou mais importante do que o teu gerente de banco, Com certeza. tá certo? Porque ser varejista não é só fazer a administração de empresa e ir lá administrar. Não, você tem que ter o varejo na veia, é outro papo, além de toda a formação que você seria importante ter. Mas o varejista ele precisa ser valorizado. O que o Walmart fez? O que Carrefour fez no mundo? Eu sempre falo no mundo porque Brasil foi sempre uma exceção das duas redes, principalmente Carrefour nos últimos anos. Mas no mundo, são os profissionais mais bem pagos no mundo. Se você for à rede Walmart Estados Unidos, os profissionais do Walmart, o presidente do Walmart, ele tem a receita 2,5 vezes do maior salário de presidente de banco dos Estados Unidos. Uhum. Eu estou falando de Walmart. Você para falar na França, o Bernard, que é o presidente mundial da França, o cara, ele saiu como presidente do maior banco francês para ser presidente do Carrefour. Eu tenho certeza absoluta que não saiu por coisas menores do que ele tinha. Exato. Isso o brasileiro ainda não sacou. O brasileiro ainda não Aqui é aprendeu. totalmente E o o contrário. pequeno, né? E eu acho que assim, também é muito da questão da centralização das informações. Verdade. Porque assim, existe um estigma, né, assim, que foi criado, e aí eu vou falar das duas versões, né, que o patrão é contra o trabalhador, né? Existe muito esse estigma, Sim. né? E aí, mas isso também vem muito do outro lado do seguinte, por que o patrão não divide a responsabilidade? E a receita? Não, exato, e a receita. É. Porque assim, tem que ter essa Cobra-se visão. muito, mas não dá liberdade Não para dá, atuar porra. e, enfim. E aí ele não sabe. Outro dia eu tava falando. Tava falando, e aí tava assim, né? Pô, mas meu gerente é ruim. Aí eu falei, tá, seu gerente é ruim. Por quê? Por quê? Ele sabe qual a meta do seu gerente? O gerente sabe o que ele tá fazendo? Ah, não, a gente não abre número. Eu falei, mas e aí você acha que ele vai se preocupar que a reposição não tá certa? Por quê? Ele vai se preocupar? Ele não tem uma missão ali. Não tem, ele tá igual eu brinco com aquela sacola no mar, saca? Que ela não tem direção, ela vai boiando ali, ela vai indo. É um momento ela chega numa praia, numa hora ela tá. Não sabe pra onde vai. Um exemplo, Fica à deriva. um exemplo prático disso, Todas as empresas brasileiras em que eu fui executivo, me perguntavam sempre assim: qual é teu objetivo, de remuneração? Dando um exemplo, se eu falasse, meu objetivo é 10, vamos fazer o seguinte, vamos começar com 8 e na medida do tempo a gente vai melhorando? E eu estou falando não só da minha profissão, do meu lugar, do meu espaço, mas estou falando de forma geral, é assim que, em tese, funciona no varejo brasileiro. Quando o seu Jacques Deforret me contratou no Carrefour, eu fui o primeiro brasileiro a ser contratado. A pergunta dele foi exatamente a mesma: o que você espera de remuneração?
Eu vou dar um número qualquer, porque a época nem reais Uhum. era cruzado ainda. Mas vamos dizer que eu tivesse dito assim: olha, minha pretensão é 10 mil reais, por exemplo. O seu Jacques Defourré virou para mim e falou assim: então, olha, você está contratado por nós, seu salário é 15 mil reais. Além disso, você não falou, mas você vai ter um Alfa Romeo 0 km, que era o melhor carro da época. Você vai ter benefício, assistência médica, escola para os seus filhos. Fiquei olhando para a cara dele, meio que não acreditando. Eu estou falando em 1976. Eu não acreditando no que eu estava escutando, porque eu Uhum. estava tão habituado O com o padrão Brasil. brasileiro Isso. que aquilo para mim me surpreendeu. E depois eu tive a mesma coisa quando eu fui para uma marcha dos Estados Unidos. Tive a mesma reação, a mesma evolução que o seu Jacques Defourré fez comigo no Carrefour. Então, assim, vamos acordar para o game. Os caras não são grandes à toa. Esses caras não são os maiores do mundo porque a varinha mágica chegou lá e bateu, entende? Mas e aí vou fazer o lado ruim aqui da história, tá? Mas você é pequeno. Comum. Não, vamos lá, exato. Você é pequeno, né? E aí eu tô falando isso porque eu já imagino sua resposta. Mas eu vou jogar aqui a pergunta porque eles vão fazer essa Claro, pergunta na cabeça. deve. Como que começa? Porque eu tô com a minha margem apertada. Eu tô com dois. Ó, eu vou te dar um cenário. Montou um atacarejo na minha frente. Eu sou um supermercado. Ele veio gigante. Tem um nível de hierarquia, tá tudo certo, redondo. Eu tô com a margem apertada, meu time tá desmotivado e eu não sei o que eu faço. Eu tô sozinho. Porque ainda mais. E é pior, eu não divido com ninguém isso que eu tô passando. Chego em casa, não falo com a minha mulher, porque quero segurar essa informação. Chego no trabalho, não divido com o gerente, então eu deixo ele lá Uhum. e eu tô sozinho. O que que eu faço? Primeira coisa, eu te aconselharia ir para uma terapia. Porque se você não fala com ninguém, você vai morrer sozinho. Vai morrer sozinho. Agora, você precisa. É o seguinte, ó. Se eu tenho duas jujubas, para ser bem. Tenho duas jujubas, e eu chegar para você e falar assim: amigão, tenho duas jujubas, eu divido com você. Você fica com uma, eu fico com uma. Se a gente conseguir crescer juntos, Vamos fazer 4 juju. vamos fazer 4 jujubas, você vai ficar com duas, eu com duas. Vamos fazer 1000 jujubas, você vai ficar com 500. Vamos nessa? É diferente. Você fala, ó, sabe o que acontece? Eu só ganho duas jujuba e eu vou te dar, ó, vamos fazer assim, eu vou te dar um pedacinho para você experimentar, para ver se dá certo. Se der certo, parece até que é o contrário, né? Tá torcendo para não dar certo, para não Uhum. dar aquele pedacinho da jujuba. Cara, então não importa o tamanho, é atitude. Não importa tamanho. Você pode ser pequeno, médio, grande, grande rede, pequena rede. É atitude, estratégia na sua atitude. Se a tua atitude for mesquinha, você não vai crescer, cara. Você vai precisar mesmo de um terapeuta. Todos os grandes players Começaram pequeno. começaram pequeno e dividem a jujuba. A maior exemplo que a gente tem no mundo é a rede Publix dos Estados Unidos. 87% das ações da companhia são dos funcionários. O dono, ele tem 13%. Sabe o que aconteceu com ele? É a maior renda, a maior margem dos Estados Unidos. O cara só está em 4 estados, porque ele não quer muita dor de cabeça, mas tem 1.400 lojas. E mais, é número 1 nos Estados Unidos, número 1 em atendimento. Por quê? Porque a caixa, a operadora de caixa, é dona da É empresa. isso. Ela pode falar para você, cliente, puxa, você vem sempre aqui, né? Olha, está aqui um ticket. E elas têm isso no caixa. Está aqui um ticket. Toma um cafezinho lá, pô, é tão cedo, você ainda não deve ter tomado um café. Ou come um brownie lá, já que você já está quase na hora do almoço. Ou seja, olha né, a gente fala tanto nisso, Sensacional. faça com que eles se sintam donos. Sensacional. Não, faça ele dono. É muito mais prático. Agora vai uma provocação para você que está assistindo. Você está aí ralando todos os dias, com dificuldade não só de contratar, mas como manter o teu colaborador que está todo dia também ralando por você. O que que você está fazendo por esse cara? Como que você está gamificando ele, valorizando o trabalho dele, pensando num processo aqui de crescimento profissional? Talvez esse seja o problema.
É isso. E se você é pequeno, foque no seu diferencial. Eu acho que hoje diversos clientes nossos, É isso. diversos, chegam. Abri um atacarejo na minha frente, tá comendo tudo que eu, assim, tá pegando minhas É isso. vendas. Cara, foque no ponto fraco deles. E a gente tem um exemplo muito bacana nisso, né? Você pega, por exemplo, qualquer pessoa que visitar o Brasil e entrar no McDonald's, ele vai ser atendido exatamente igual em todos os lugares. Você não tem nenhum diferencial. E por que está crescendo tanto os hambúrgueres artesanais? Por quê? Personalização. Personalização. Porque você atende aquele cliente naquele lugar do jeito que ele gosta. Exato. Você é pequeno E supermercado. paga mais caro, tá? E paga mais, bem mais caro. Bem, Às exato. vezes até o dobro do que você Exato. pagaria no McDonald's. Então, se esse é um exemplo do que os supermercadistas devem olhar de perto, ao invés de ficar reclamando que o açaí do lado está vendendo mais barato, que não sei o que é mais barato, Querendo que não sei o bater que o arroz, e querendo né? bater o arroz e Meu, feijão e você a tá batata. louco. Para com isso, pega os produtores locais, que o grande não pode pegar, pega os produtores legais, pega aquela mulher que faz bolo de fubá lá de Exato. Minas Gerais, só para dar um exemplo, aquela mulher, aquela senhorinha que faz bolo, traz ela para você, faz bolo de fubá só para minha loja, eu compro tudo que a senhora fizer. Atenda Cara, ele é pelo isso. WhatsApp, venda pelo WhatsApp. Eu quero ver o açaí fazer isso. É isso. Não faz, você tem o poder, você consegue controlar, você consegue isso. personalizar teu atendimento pro teu cliente. Você tem uma força, só que ainda você tá olhando pro atacarejo É e isso. pro feijão tá mais barato. Chama a Dona Maria pelo nome, Exato. porque a grande rede não tem essa Não tem capacidade. jeito. Né? Entrega na casa e fala: não se preocupe, a senhora comprou muito hoje, pode deixar que eu vou mandar o menino levar na sua casa, que é ali do lado, em frente, atravessou É duas ruas. Isso, em vez de você ficar chorando, E dá autonomia para os colaboradores fazer. Porque se Fazer, você exato. centralizar. isso. Porque aí o celular, você sabe, né? Celular de varejista, você já vê como o cara é. Né? Exato. Atitude Não para. de dono, atitude de dono. E celular de varejista não para. Não para. É toda hora. Não, porque não sei quem aconteceu, não sei o quê. Porque e você tal. tá- Porque o quê? Ele Setor, né? centraliza tudo. Exato. É isso. Centraliza tudo. Então dá liberdade para não só você, dono, fazer isso, mas para quem tá lá no chão de loja, cria meta pro cara. Exemplo prático, a gente teve um cliente no Rio de Janeiro, varejista, que tinha tudo na mão. Infelizmente, ele faleceu. E não foi só ele que faleceu. Foi ele Empresa. e a empresa. Isso é comum no Brasil. Então, isso é triste. Comum no Brasil. E temos casos aí, né? João Paz Mendonça, seu Mamed, foi uma das maiores redes do Brasil, sumiu junto com ele. Né? Temos muitos casos. Agora mesmo, né? A rede São Caetano, aqui de Vinhedo, Valinhos, uma rede de mais de 70 anos, morreu o dono e junto à empresa. Então, descentralização é um dos pontos muito importantes hoje para o supermercadista. Legal. Galera, para você que assistiu até aqui, vamos deixar nesse momento para você escanear um QR Code para nós analisarmos o seu negócio, o seu varejo de forma gratuita e ajudar você nesse ano de 2025 a faturar muito mais com lucratividade, que é o mais importante, dinheiro no bolso, tá bom? Então não perca o seu tempo. Escaneie aqui que a nossa equipe vai te atender da melhor forma possível. E é isso, vamos listar aqui os 5 principais aprendizados? Bora. Será que dá para listar 5? Eu não sei. Vamos do primeiro até Boa. vamos Ótimo. começar pelo chinês aqui. Eu acho Vamos. que Vamos. dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Se fosse, tinha muita gente aí se dando bem. O Walmart Dinheiro estaria não no é Brasil ainda. Exato. Dinheiro não é tudo. Não. E acho que essa questão pessoas é o que diferencia, né, os negócios. Então, tanto na parte de clientes, ouvir o seu cliente, quanto na parte de profissionais que você vai colocar ali dentro, é isso. É isso. Acho que fala sobre pessoa. Então vamos dar uma dica pro Kita. Só a tua tecnologia e seu dinheiro Não vai dar não nada. vai dar certo no Brasil, Não tá? adianta trazer só chinês Não. e não adianta colocar também só os brasileiros, porque também, assim, tem que ter essa mescla. Eu acho que a mescla Tem em que ter um todos aprendizado. tem que ter. Vocês têm que trazer o aprendizado da China, o que deu certo lá, mas tem que Pegar o que dá mais ouvir o que dá certo aqui. É isso. Perfeito. Do segundo, do açaí,
Açaí. Vou deixar o Rafael aqui, o açaí dá uns abrisados aí, né? O que dá para levar de casa aí para os varejistas que estão ouvindo? Eu acho que uma grande injeção de motivação aos pequenos e médios. Com certeza. Você veja o prejuízo, estamos falando de açaí, mas vamos falar de pão de açúcar. 260 milhões de prejuízo no primeiro trimestre. Então, os grandes estão sofrendo muito. E por que estão sofrendo muito? Porque perderam a centralização nos clientes. Exato. Perderam. Não personalizam mais. Não tem norte. É uma massa igual para todo mundo. Aí surge o quê? Uma grande oportunidade. Se a gente for falar de açaí, eu acho que o grande aprendizado aí é o seguinte: os grandes estão deixando um espaço para os pequenos que nunca houve no Brasil. Tá todo mundo sofrendo, né? Nunca houve no Brasil. Tá sofrendo. Só que o pequeno, se ele for olhar o negócio dele, ele tá sofrendo menos, porque a margem dele é melhor. Se ele tiver um gerenciamento financeiro do negócio dele bem deveria feito, ser melhor. Não, deveria. é melhor, mas se não é, não é. Deveria você ser tá bem vendendo melhor. a tua margem do teu supermercado pequeno, tá vendendo a margem do atacadista, meu amigo, você tem um problemão aí, tem que ajustar. É isso. E aí dos condomínios, eu acho que assim, eu acho que esses dois dá pra resumir em dois pontos. Acho que o primeiro ali, dinheiro não é tudo. Eu acho que eu vou levar mais 2 pontos aqui de tarefas, que um é a personalização hoje É importante. é fundamental. Não é assim, antes era legal. Uhum. Hoje, se você não tem, você não é mais competitivo. É fundamental. Você perdeu a competitividade. Exato. Então você tem que ouvir o seu cliente, mas também não dá para também uma pessoa veio falar e você vai lá e faz também, porque senão você perde o foco, e você Pesquisa. perde a categoria. NPS, pesquisa. Mas se você não tem essa personalização do que na sua região sai mais, do que funciona, dessa parte de conveniência, eu acho que é fundamental. E a terceira é a parte de pessoas na parte de dentro de casa, né? Então, Competência. não, descentralização, É isso. né? É isso. Então, rever o modelo de negócio aí do seu varejo, não vou falar aqui só do supermercado, vou deixar aberto para varejo, porque às vezes o modelo de expansão não é só crescer lojas, né? Às vezes é segmentar isso e dar voz a um franqueado, a um outro tipo de Para lucrar outra. mais, né? No final do dia, é para lucrar mais. Porque senão você não consegue, cara. O varejo é muito barriga no balcão. Sim. Não tem Exato. como. E aí você quer ter barriga no balcão, aí você faz o seguinte, né, normalmente. Põe 3 sócios, aí a gente vai ter 3 lojas. Você toca uma, eu e você uma. Aí cada um, né, Toca do consegue. jeito. Não, e vai no balcão. Só que isso não se Exato. perpetua no escala. Então, assim, dê voz, descentralize e gamifique ou cria uma remuneração variável, meritocracia, partnership. Tem vários termos aí, várias linhas de raciocínio que aí tem que entender caso a caso. Perfeito. Mas acho que esses 3 pontos, né? Dinheiro não é tudo, e a personalização e a descentralização. É isso aí. Muito bom. Fazendo uma rápida lembrança de alguém que foi importante no varejo brasileiro, chamado Abílio Diniz, ele dizia que qualquer sucesso depende só de 2 coisas: gente e processo. Ele sempre disse isso. E nós estamos falando exatamente disso, só que detalhando um pouquinho melhor de como fazer, Colocando mais vírgulas. né, como caracterizar essa gente e como caracterizar esse processo, que é a descentralização. Mas nós estamos falando o que ele dizia 30 anos atrás. Show de bola. Então, E é isso, turma. Siga aí o nosso Instagram, @lucravarejo. Conteúdos como esse e muito mais você encontra lá. Estamos aqui trazendo o melhor conteúdo para você colocar em prática e melhorar o resultado da sua empresa, do seu varejo. É isso? Bora lucrar! Bora lucrar. Obrigado! Deixa mais baixo. Não tem problema não. E aí? Bora lá. 1, 2, 3. Welcome to Lucra Varejo! Eu sou Evandro, @Evandro Júnior E-Commerce, e a minha missão aqui... Sou Bruno Brunelli, um dos fundadores aqui do Lucra Varejo, e é isso. Ai, vambora.